Agora, papo sério na política aqui. A defesa do empresário Roberto Santiago entrou com habeas corpus no STJ para revogar a prisão preventiva dele. Laerte Cerqueira, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia você de casa. Uma ótima semana aí para todo mundo, né? Preventiva do empresário. A gente segue acompanhando porque a Operação Checkmate começou há quase um ano. E ainda tem vários capítulos aí pela frente. São várias etapas. Exato. Porque são vários núcleos. Tem o núcleo financeiro, o núcleo político e o núcleo de servidores públicos e de empresariais. E aí você tem vários crimes que estão sendo investigados. Fraude em licitação, contratação de funcionários fantasmas para repasse de recursos para o exército. Vamos seguir então com as notícias da política de hoje. Outro destaque é que o ministro da Saúde anunciou 23 milhões de reais em investimentos para hospitais aqui da Paraíba. Esse anúncio vai ser hoje? Vai ser hoje. Durante todo o dia o ministro vai... de problemas em equipamentos como esse geraram, inclusive, reclamações muito grandes. Isso que teriam sido realmente interrompidos por falta da capacidade do Laureano de oferecer tratamento para esses pacientes, tanto para agendamento da radioterapia, quanto também algumas questões de medicamentos que os pacientes reclamavam que estavam sem acesso ao serviço. A gente sempre é bom lembrar que o hospital precisa da prefeitura, precisa da doação de todos, né? Assim porque senão não funciona. Mas estavam contingenciadas. É impositiva, mas não é na prática, né? Não funciona. Pelo menos é liberado em algum momento, como está acontecendo uma hora agora. sai. Minha gente, ainda falando sobre mercado de trabalho, a gente vai falar agora sobre a relação entre as pessoas, né? Numa empresa, na repartição, enfim. Porque além de se esforçar para fazer a nossa tarefa, muitas vezes a gente tem que ter uma dose de paciência, né? Para encarar aquele colega que não se comporta exatamente como um profissional. Muitas vezes a gente tem que encarar outras pessoas colocando culpa em você, dizendo que seu trabalho não ficou mal feito, não ficou bem feito, falando mal pelas costas, enfim. Nessas horas é preciso ter maturidade emocional. Muito bem, mas falar sobre ainda essas relações de trabalho, vamos conversar agora com o professor Gonçalo Pontes. Chegue, professor, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Bom Dia Paraíba. Sente, por favor. Professor Gonçalo, que é palestrante, consultor nessa área aí comportamental. Ô, professor, a gente viu algumas pessoas aí falando de situações que são, às vezes, até muito graves, né? Porque quando você repassa uma mentira, isso acaba podendo trazer, às vezes, consequências que nem a própria pessoa que fala imagina. Como administrar isso? Sem sombra de dúvidas, Patrícia. Hoje vivemos um mundo onde o profissional, ele escolhe como está dando lugar a alguém. Porque se não tiver demanda, está errado, né? Não, você veja, há profissionais, colegas nossos que tiram saudades. Eu sempre coloco assim, olha, quando vocês tirarem férias, que retornarem ao trabalho, e ninguém notou que você retornou, você está correndo um perigo enorme. Ninguém notar que você saiu. Pois é, você está correndo um perigo enorme. É esse o momento, né? O momento onde o profissional precisa mais ter mais vontade de viver e não vai precisar tomar remédio para descansar. Qual é a grande questão? Começar a rever a situação e intensificar, ser feliz no trabalho. Porque é uma coisa interessante. Nós temos hoje 13 milhões e 700 mil brasileiros desempregados. Essas pessoas estão desempregadas e estão infelizes por estarem desempregadas. Qual é o grande questionamento desse momento, nesse século XXI? Quando as pessoas começam a trabalhar, elas ficam infelizes porque estão trabalhando. Porque muitas vezes essas questões do ambiente de trabalho ruim, tudo bem, pode ser culpa daquele profissional, mas nem sempre. Pois é, em muitas ocasiões o ambiente de trabalho fica ruim pelo comportamento humano, né? Sim. Ora, se esse ambiente que você falou de dificuldade de trabalho, desse exemplo que você deu. Então, eu for tomar minha água, tomar meu café e encher um copo de água, umas xicrinhas de café e voltar ao meu trabalho com essa xícarazinha de café ou com esse copo de água e colocar na mesa de algum colaborador, colega meu de trabalho, as coisas começam a mudar. Daqui a pouco as pessoas vão estar se servindo. Nós temos que ter cuidado, Patrícia, o tapete, traz um quadro, as pessoas dizem, o quê? Para mim, não, isso é obrigação da empresa. Não é mais a obrigação da empresa. Ter o bem-estar não é obrigação da empresa. Nós temos que separar o que é humanidade